E é uma Pra dor, tudo gente, tem um muito grande. propósito, né? É uma dor Só quem passa, né? que só quem passa, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu já ouvi me chamar de egoísta porque eu não quero mais. Gente, eu sei, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo. E Egoísta, hoje, né? Como as pessoas são pouco empáticas, né? Ninguém Totalmente, sabe o quanto que você se doou para isso e não aconteceu e ainda te chama de egoísta. Como nós mulheres às vezes somos muito cruéis, né? Eu não vou trazer aqui umas com as outras. E muitas vezes a gente não consegue sentir a dor da outra porque não vivemos aquilo ali, vivemos outras dores. E por E não acha que a termos dor é maior, vivido né? aquilo, a gente tende ainda a culpar a pessoa pelo que ela vive. Então, para eu não falar absolutamente de ninguém, eu vou falar de mim. Eu sempre fui uma mulher muito forte, né? Sempre fui uma mulher muito forte, criada numa família de mulheres muito fortes, criada sem a presença do meu pai. E eu carreguei essa força durante muitos anos como um troféu. E, de certa forma, é como se eu camuflasse a minha sensibilidade feminina, a minha empatia, o meu coração. Graças a Deus também acho que sempre fui uma pessoa muito boa. Mas eu percebo que ao longo do tempo, o fato de eu ter me revertido dessa força fazia com que eu realmente, coisas impactantes para mim, eu não sentisse tanto. Porque quando você está muito blindada, você não está disposta a sentir, a se colocar numa posição de uma mulher vulnerável, você não sente, faz sentido? Você vira um trator e a vida segue. E aí, durante muitos anos, eu olhava para outras pessoas, as dores de outras mulheres, e ainda que eu não externalizasse, porque eu tive uma fase do sincericídio, né? E de matar as pessoas nós, com né? todas as minhas opiniões fortes e ultrajantes. Mas mesmo que eu não falasse, dentro do meu coração eu falava, nossa, mas eu teria feito, sei lá, sempre colocando a dor daquela pessoa, o processo daquela pessoa, como se ela fosse uma, ai, como que ela não conseguiu, entendeu? Como se a culpa fosse dela. Como se a culpa fosse dela, exatamente. E ao longo dos últimos anos, não somente ter conhecido a Deus, obviamente foi mudando o meu caráter, né? Porque quando você conhece Deus, o objetivo primário é você se parecer com Cristo, né? Você tem um foco, você tem um objetivo, que é se parecer com Deus que veio para cá e se tornou homem. Então, conforme eu fui buscando mais me parecer com Cristo, eu fui vendo o quanto que eu fui insensível com as pessoas em vários momentos da minha vida. E não só fui retomando essa minha sensibilidade, como Deus também permitiu que eu passasse por coisas que eu nunca imaginei passar antes. E aí, ao longo do momento que eu fui passando por essas coisas e tudo mais, várias coisas que aconteceram na minha vida, e aí teve um dia que a gente foi para o monte, né? Eu lembro que a gente foi para o monte num propósito de 7 semanas, e o Senhor falou comigo, falou, minha filha, muitas coisas que você viveu, você não precisava ter vivido, tá? Então, você viveu porque eu tinha esse processo de culpa. Como eu não era uma pessoa muito boa, muitas coisas que eu comecei a viver na minha vida, eu falava, nossa, será que eu estou vivendo isso porque eu fiz isso? Será que eu estou vivendo? Porque quando você está se relacionando com Deus, é muito confuso. Quando você realmente não tem intimidade com Cristo, você acha que Deus está ali para te penalizar. E ao passo que Ele só está ali para te resgatar, né? Então, durante muito tempo, eu achava que eu estava sendo penalizada. E só uma coisa, muitas vezes o que a gente passa, às vezes, é até para conversão de outros, né? Não, mas é onde eu vou chegar, baseado no que você colocou. E a primeira coisa que Deus falou para mim foi, você não precisava ter passado por boa parte do que você passou. Mas eu aproveitei tudo que você passou, pela sua completa incapacidade de ter relacionamento com o pai, né? De ter entendido a sua ignorância como filha. Eu ainda era órfão nessa época. Então, pela sua total incapacidade, eu aproveitei da sua dor. E como você vai cuidar de muitas mulheres, porque eu tenho um ministério muito lindo também para mulheres, como você vai cuidar de muitas mulheres, eu te fiz sentir essa dor também. Por quê? Porque para cuidar de mulheres, se você não tem a sensibilidade de entender que as mulheres estão em sofrimento, assim como você também sofre, talvez a sua dor só seja diferente, é impossível que você cuide de mulheres. Então, a Lud precisou passar por tudo isso e um processo de cura. Porque você só é projetada para cuidar de uma pessoa depois que você foi curada, na sua dor. E a Cris, de igual modo. Então, eu passei assim, eu digo que eu passei pelo Calvário, pelo né? Calvário, sabe? Assim, por um deserto absurdo, sem entender, no escuro, já como cristã, mas ainda buscando muito ao Senhor, mas sem encontrar o Senhor. Então, foram alguns anos desse jeito para que eu pudesse entender que Deus aproveitou de toda aquela situação. Mais uma vez, eu não acho, e está muito claro para mim, de que aquela não era a vontade do Senhor. Foi algo que eu permiti acontecer na minha vida. Diferente do seu caso, né?
Mas que ao passar por aquilo tudo, Deus sensibilizou o meu coração. É como se eu tivesse um coração de pedra e a cada coisa que eu passava, Foi te moldando, ele foi né? quebrando aquele coração de pedra, me colocando um coração de carne para dizer, olha, para cuidar de mulheres eu preciso de um coração humano. Eu não preciso de uma mulher forte. Eu preciso de uma mulher forte em Cristo, mas não uma mulher que, eu sou foda e tudo posso. Né? E hoje o meu tudo posso é tudo posso porque tenho ao Senhor. Então, todos os processos, eu acredito muito nisso, todos os processos que a gente passa, a gente tem que passar mesmo assim com gratidão e buscando realmente entender. Por quê? Porque ali você vai ser usada. Né? Vai ser usada para cuidar de outras pessoas que passaram por aquela mesma dor. Então, tem uma frase para finalizar que fala que onde você foi mais, talvez, humilhada, é o local onde você mais vai ser exaltada. Sim, né? os humilhados serão exaltados. Exato. Vou aproveitar que já falaram que eu estou aqui mesmo. E aí, passa isso pelo microfone, o pessoal vai escutar baixinho minha voz agora. Mas é engraçado, né? Que você falou de passar pelas coisas. E nessa missão que hoje a Lourdes tem, não tem como alguém falar que ela não teve nada, porque ela passou por tudo. Ela teve uma gravidez, então ninguém pode falar que você nunca engravidou. Eu sou mãe, eu Você sou é mãe. mãe. Eu sou mãe. Você passou pela dor do parto, então tudo que Tudo você você pode... viveu. Você viveu E eu pra passei poder pela ajudar. dor da perda, né? Porque Eu passei quantas pela vezes dor a da gente perda. vê assim, nossa, que misericórdia, tenha misericórdia dessa mãe que perdeu o filho. Né? As pessoas, elas comparam, gente, que o Lucas falou, não sei se deu para ouvir, né? Foi a questão de que eu passei por tudo, né? As pessoas falam que eu não tenho nada, Todo mas eu o processo. passei por todo o processo. E ainda dá perda, né? E a perda, porque E a a gente, perda. a dor de perder é aquilo que eu falei, a mulher, ela começa a sofrer a maternidade antes dela ser mãe. Né? Quando ela começa a pensar em ser mãe, ela já começa a sofrer tudo, ela já se põe em segundo plano. Por quê? Às vezes eu tenho que fazer uma alimentação diferente, porque para engravidar, ela tira tudo que ela gosta. Aí ela engravida, ela começa a enjoar, ela perde, né? Então você já está vivendo a maternidade ali. E eu não acredito que... eu não sei, né? Eu nunca vou poder falar isso. Mas a dor de perder, eu acho que ela é tão grande mesmo que você já tenha esse filho. Porque você já tem. Sim. Né? Deus, ele já te fez mãe, ele já te forjou mãe ali.